Estou gravando, tá? Essa sessão vai ser gravada então, viu, gente? Eu estou pedindo permissão de vocês, né, para gravar, porque isso pode servir para outras pessoas que não puderam estar. Então, eu gostaria de informar vocês que a gente vai gravar, tá bom? Bom, gente, os slides também estão disponibilizados para alguém que tiver desejo, vontade de baixar. Já tá, tem um íconezinho aqui, uma setinha aqui embaixo, né? Para quem ainda não tem muita familiaridade, tem uma setinha bem pequenininha no canto esquerdo, bem baixo, e que permite você fazer download da apresentação, tá? Bom, vamos lá. O que eu queria colocar para vocês em primeiro lugar é essa figura aqui, né? Sou eu, viu? É a Aldeci Online. É o avatar da Aldeci. Eu costumo dizer que é muito mais gata no digital do que no presencial. Mas por que eu coloquei essa foto e por que eu dei o título para essa conversa aqui de do meu jeito? Porque realmente é do meu jeito. Eu estou falando para pessoas que têm uma formação acadêmica, que têm uma discussão teórica muito aprofundada em inúmeros aspectos pedagógicos. E é claro que eu não sei se vocês têm esse defeito, eu tenho, e acredito que alguns, ou né, um bom número tenha. Quando a gente escuta alguma coisa que foge muito daquilo que a gente tem como referência teórica, a atitude da gente é já criar um certo filtro com aquilo, né? Então, eu vou pedir a vocês que diminuam o filtro, porque pode ser que eu diga coisas aqui que não vá tão de encontro ou se aproxime tanto com o que muitos de nós, muitos dos que estão aqui, tendem a defender e a trabalhar. Então, eu peço a vocês que diminuam o filtro, porque o que eu vou falar é o meu processo pessoal, é o meu caminho pessoal, né? É como é que eu faço, né? Em linhas gerais, isso. A segunda coisa, vocês devem ter visto do lado direito do slide, está escrito assim, ó, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por que eu escrevi isso? Porque muitas vezes as pessoas, e eu acredito que a gente está vivendo esse momento de ansiedade, que a gente vai, às vezes, ouvir alguém falar sobre educação online, ensino suportado por tecnologias, e a gente fica num negócio assim, ai meu Deus, mas isso eu não sei fazer, mas isso, onde que faz, como que faz? Meu pai, eu não sei, eu estou sentindo esse momento de muito estresse, de muita apreensão nos colegas, e eu queria que vocês diminuíssem essa ansiedade, né? Porque eu acho muito importante que agora a gente centre o foco, diminua um pouco as expectativas, porque muitas vezes a gente tem um ambiente desenhado muito bonito, cheio de pirotecnia, né? Clica aqui, sai uma coisa não sei da onde, passa outra coisa não sei aqui, mas em termos de conteúdo não tem. Então, a minha preocupação hoje não foi com a pirotecnia, não foi com a apresentação que a disciplina de vocês possam ter. A minha preocupação, que é a minha preocupação quando eu faço alguma atividade online, é de que tenha conteúdo, que seja realmente alguma coisa que vá promover o aprendizado do aluno. Essa é a primeira preocupação nossa. Os acessórios, os apetrechos tecnológicos, a gente vai com calma, colocando tudo no lugar na medida do possível. Eu trabalho com plataformas, né, dando aula em plataformas, desde o começo dos anos 2000. A minha primeira experiência foi com uma plataforma chamada Teleduc, que foi construída pela Unicamp. Na época, eu fiz a doideira de assumir uma disciplina numa especialização da antiga Uniminas com 120 alunos. Eram 4 turmas de 30 alunos. Eu quase fiquei doida. Por quê? Porque na época não tinha nem apoio técnico, nem apoio de tutoria. Então, os professores que assumiam, a gente programava a disciplina, a gente mediava os alunos, a gente corrigia trabalho, a gente postava
conteúdo no ambiente, era uma coisa de doido. Então, essa foi a minha primeira experiência há praticamente 15 anos atrás. E de lá para cá eu venho, né, uma coisa aqui, outra colar, trabalhei no Mídias, já as 2 edições do Mídias eu tinha disciplinas, estou na UAB desde o início dela, no curso de administração, logo que eu entrei, a UFO estava começando com a UAB, e eu fui para o curso de administração porque a FACED não tinha nenhum curso à distância. Então, é basicamente isso. Então, assim, sei um pouco, aprendi algumas coisas, mas a gente vive aprendendo. Hoje a Alexa me ensinou como liberar as pessoas para entrarem nessa sala, que eu não sabia, né? Então é assim, a gente não sabe tudo. Então, a sua expectativa, a sua preocupação com tecnologia, deixa ela aí num cantinho, vamos conversar um pouco sobre o conteúdo, sobre aula, que é uma coisa que você faz há muito tempo. A maioria que está aqui já faz isso há muito tempo. Então, eu não estou falando para ninguém que não sabe, tá? E a tecnologia a gente vai colocando ela no lugar. Portanto, essa imagem do quebra-cabeça é para dizer para vocês que a gente vai percorrer, então, uma espécie de montagem de quebra-cabeça. A gente abre a caixa, né, despeja as peças em cima da mesa, nada assim que a gente vai colocando uma peça perto da outra e vai encontrando as combinações, a gente vai percebendo que aquilo tudo pode sim fazer sentido. E é o que eu espero. Eu espero que ao final, da minha experiência pessoal, do meu jeito pessoal, ok? Ai, e cadê? E cadê? Uma das coisas que eu gostaria de pontuar com vocês, e que eu creio que cada um de vocês tenha isso, alguns talvez não tenham explicitado até para si mesmo, mas eu creio que todos nós que somos professores, nós temos por base certos princípios. E eu acho importante dizer para vocês que, apesar de toda os processos, os procedimentos que eu vou colocar aqui, que às vezes parecem coisas meio tecnicistas, meio encaixotadinhas, né? Elas têm como base princípios didáticos, porque eu estudo princípios didáticos há uns 8 anos, mais ou menos. Então, desde Comênios para cá, princípios didáticos são a base de todo o trabalho docente, mesmo que às vezes a gente não tenha tanta clareza desses princípios. Mas eu gosto de explicitar porque parece que você está fazendo uma coisa por fazer, né? Ah, você põe um texto, você clica aqui, você põe uma atividade e tal, e pelo fato de envolver tecnologia, a coisa parece que ganha uma dimensão muito mais técnica, né? Sem que às vezes a gente se aperceba de que existem princípios por trás daquilo, que todas as escolhas, os direcionamentos que a gente assume têm por base princípios. Então, eu gostaria desculpa, gente, enunciar de uma certa maneira esses princípios, tá certo? Demorando. Bom, então, princípios com os quais eu trabalho, eu estou sempre preocupada nas minhas aulas, no trabalho que eu faço como professora, de um projeto de sociedade, preocupada com a transposição didática, como é que eu vou retirar esse conteúdo dessa área de conhecimento e trazer para esse aluno no contexto que ele está, no perfil de aluno que eu tenho, né? A relação teoria-prática, a questão da autonomia, porque apesar de eu ter uma ideia mais condutiva do processo de ensino, não significa que eu negue a autonomia ou que eu não esteja trabalhando para que o aluno desenvolva cada vez mais a sua autonomia. E vai assim, eu não vou aqui desfiar esse rosário de princípios, eu só quero dizer para vocês que eles existem e eles são a base das minhas escolas e do meu trabalho. Tá? Bem, como é que eu começo a trabalhar com uma disciplina? Como é que eu penso que posso organizar uma disciplina? Eu vou para o mesmo lugar que vocês vão, para a ficha de disciplina.
né? É lá que eu vou encontrar um conteúdo programático e vou encontrar os objetivos. As nossas disciplinas na UFO, normalmente elas têm objetivos gerais da disciplina, ou objetivos mais amplos, ela não tece tanto. Então, eu gosto de elaborar para cada unidade um conjunto de objetivos. Então, né? Para esse conteúdo programático, eu tenho esses objetivos. Aí eu insiro uma coisa que não é comum, né? Não é comum na ficha de disciplina da UFO, mas que é comum para o meu trabalho. Eu, analisando esses objetivos e esses conteúdos e esses objetivos, eu estabeleço temáticas. Essas temáticas me dão o cerne ou o que é prioritário ou o que é relevante para eu trabalhar. Então, é baseado nessas temáticas que eu vou organizar o restante do processo. As temáticas, elas me orientam no sentido de como é que eu vou fazer para decidir um texto ou não, uma atividade ou não. Então, essas temáticas, elas me ajudam. E me parece uma metodologia interessante se vocês imaginarem que a gente tem um tempo bastante reduzido. Então, mais do que nunca, a gente precisa olhar para a ficha de disciplina e detectar ali naquele conteúdo programático aquilo que é indispensável, porque nós temos à frente 9 semanas. Alguém pode dizer assim, mas essas 9 semanas estão computadas considerando a questão de carga horária, então o professor pode dar o dobro da carga horária, né? Eu lembro do Paulo fazendo a conta de que quem tem 3 aulas semanais, como é o caso da didática 1 na pedagogia, teria que calcular 6 aulas semanais. Tudo bem, a gente pode até ampliar a carga horária, mas a aprendizagem depende de um processo, e esse processo demanda tempo e não carga horária. Né? Eu posso ter a carga horária na semana, mas o aluno precisa de um tempo para processar aquilo, certo? Então, Aldeci, Oi, pode falar. posso interromper agora, porque já é uma dúvida pertinente isso. Sim. Aldeci, primeiro quero agradecer demais tudo que você e a Alexia estão fazendo para nos ajudar nesse momento, a Helenita também, né? E outros professores. Aldeci, não sei nada. Você podia, desse primeiro slide, explicar para mim por que nesse sistema remoto, que tem aula síncrona, a gente usa essa mesma configuração de data para a semana? Ou seja, cada semana no ensino remoto equivale a 2 semanas do ensino presencial? Você me explica isso, que eu não entendo isso. Olha, na verdade, a gente é uma conta que não pode ser muito milimetricamente feita, viu, Adriana? Por isso mesmo que eu estou te dizendo. Porque o calendário normal ele tem 18 semanas. Então, a gente teria, então, por exemplo, 4 aulas de didática. Essa didática aqui ela tem 4 aulas semanais. Ao longo de 18, 16, 17, né? Lembra que o nosso calendário às vezes flutua dependendo do dia da semana que você cai? Às vezes você tem 16, às vezes 17, às vezes até 18 semanas. Então, é entre 16 e 18 que as nossas semanas no semestre presencial, tá certo? O que acontece? Nós temos um calendário acadêmico especial. Nesse calendário acadêmico especial, em lugar de 16, 17, 18 semanas, nós temos 9 cravadas. Isso significa, implica em pensar que para a gente poder vencer todo este conteúdo, eu vou ter que, ao invés de pensar em 4 aulas semanais, eu vou pensar em 8. Só que mesmo tendo 8 aulas em tese, a gente precisa entender que o aluno não processa, não adianta eu despejar isso tudo em cima do aluno. Então, o que eu preciso? Eu preciso do essencial em cada unidade. O que é essencial? Agora, se eu estou vamos supor que você estivesse planejando isso aqui mesmo para o ensino regular, como apoio presencial. Eu teria mais temas. Por quê? Porque eu tenho mais tempo para trabalhar. Aqui, como eu tenho um tempo curto, para essa unidade, eu elenquei 2 temas que são indispensáveis.
porque o meu tempo é curto, tá? Você vai ver lá na frente, talvez, quando eu disser como é que a gente faz as atividades, você vai entender um pouco melhor a questão da gestão desse tempo, como é que eu faço, tá bom? Deu para Aldecile, entender, posso Adriana? só acrescentar uma coisinha? Uhum, à vontade. É a Alexia. Eu sei. Adriana e colegas, assim, olha, a questão da gente estabelecer prazo de início e de fim para cada unidade ou para cada atividade, é porque essa é uma dinâmica muito importante quando a gente faz educação à distância, né? E a gente está trazendo as nossas experiências de educação à distância para cá, apesar do ensino remoto não ser educação à distância, mas é muito importante a gente delimitar início e fim. Por quê? Porque existe uma flexibilidade de tempo para fazer as atividades propostas, mas elas não são feitas assim, mas não existe um prazo indeterminado, porque senão a turma não caminha junto, né? E também porque senão a mediação do professor fica extremamente prejudicada, porque está cada um num lugar diferente da disciplina. Então é importante ter o início e o fim de cada atividade proposta, né? Então o aluno sabe que dia 21/8, todas as atividades que estão propostas ali para aquela primeira unidade precisam ser finalizadas. Ele pode fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e a Aldeci, enquanto professora, vai acompanhando em horários que eu até sugeri lá no guia, que ela predetermine, para o aluno não achar que a Aldeci vai responder coisa de madrugada, né? Ou pelo WhatsApp e tal, porque essa expectativa, pelo menos no município, tem acontecido muito. Mas tem que ter um dia de terminar, porque senão a coisa não vai caminhando coletivamente, que é uma das nossas preocupações, né? Que o ensino Adriana, remoto ele não seja algo individual, mas que ele seja algo coletivo. E para ele ser coletivo, tem que ter combinações de prazos, de início e final das atividades, tá? E aí, Adriana, eu concordo com você, assim, aí tem isso mesmo que você disse. Enquanto a gente, na disciplina presencial, né, no calendário normal, a gente faria as nossas disciplinas em 3 horas e 20 minutos por semana, agora vão ser 6 horas e 40 minutos por semana. Por isso, até que os nossos estudantes não poderão fazer todas as disciplinas previstas para o ano letivo deles, eles farão metade delas. Porque é isso mesmo, eles vão ter que se dedicar mais tempo a cada disciplina, assim como nós, né? Vamos ter que nos dedicar mais tempo na mediação das nossas disciplinas. Realmente é uma outra organização temporal, mas nem por isso ela não tem uma data de início e fim, tá? e outra coisa, Adriana, se você olhar, você vai ver que a minha primeira semana, ela tem, na verdade, 2 semanas, né? Meu primeiro módulo, um aqui, ó, são 2 semanas. Por quê? Eu estou deixando a primeira semana como uma previsão de tempo e um espaço de prazo de entrega até a semana seguinte, justamente prevendo aquele aluno que trabalha, aquele aluno que assumiu disciplina, mas não tem tanta disponibilidade de tempo. Por quê? Isso é tão novo para nós quanto vai ser para os nossos alunos, gente. Nossos alunos não estão como os meus do AB, que já sabem que eles têm que ter um tempo regular, diário de dedicação, senão eles não dão conta. Estudar à distância, num processo mais levado a sério, né? Porque na Unisquina tem problema nenhum, você não faz quase nada e o diploma chega. Mas num processo sério, onde eu realmente quero ensinar alguma coisa a alguém, demanda disciplina do estudante. Você pensa, ele vai se dedicar 8 horas para a minha disciplina. E eu vou ter que modular, não é que eu vou esgotar essas 8 horas, não é que eu vou assim, dar coisa para esse aluno fazer para lotar as 8 horas, mas eu tenho que colocar na cabeça dele que ele tem uma disponibilidade para mim, a partir do momento que ele se matriculou, de pelo menos 8 horas. Seria o que ele estaria na sala de aula, percebe? Porque o nosso aluno ele está
4 horas comigo no presencial, na sala de aula, mas ele tem uma outra dedicação também para poder fazer minhas leituras, fazer minhas tarefas. Então, um aluno que estuda 4 horas diárias, né, que tem uma carga horária de 4 horas de aula presencial, ele tem também um outro tempo de estudo também. Então, a gente precisa, enfim, pensar, fazer o aluno pensar que ele precisa muito ter uma disciplina de estudo, horário, saber que ele tem prazo para terminar, porque senão fica difícil, tanto para o aluno, que pode deixar acumular e depois se vê tão perdido que ele não consegue concluir, e também para que o professor possa estar acompanhando a turma mais ou menos no mesmo ritmo. Então, é por isso que a gente cria as atividades, tá certo? Então, você vê aqui, olha, são 2 semanas, só a última que eu acho que vai ficar com uma semana só, porque eu não dei prazo para além do término do encerramento do semestre, tá? Bom, vamos caminhar então. Ó, entender a lógica, minha lógica? Eu pego o conteúdo, eu penso nos objetivos e eu estabeleço temáticas. Unidades muito grandes, relevantes, mais temas. Unidades mais simples, com menos. Eu tenho que administrar o meu tempo. Isso aí, quem vai dizer é você, porque você entende do seu conteúdo. Você sabe aonde é que você precisa ter mais temáticas e onde é que você pode ter menos temática, pensando nessas 9 semanas. Então, eu coloco uma temática por semana, porque é essa temática que vai orientar, repito, a escolha das atividades, a escolha dos textos. Então, é nessa temática que eu vou caminhar a cada semana. Embora o aluno possa desenvolver as atividades daquela semana até a semana seguinte. Isso aqui é um prolongamento, e eu vou colocar muito para os meus alunos isso. Gente, tentem fazer as atividades do módulo dentro do prazo da semana. Só extrapole se você realmente não tiver condições, tá? Para evitar acúmulo. Porque pensa, aqui, ó, por exemplo, depois do dia 17, o aluno que estiver atrasado com isso aqui, ele ainda vai ter, que estiver atrasado com esse tema, ele vai ter ainda que desenvolver as atividades desse tema, então não é produtivo. Mas eu preciso dar uma flexibilidade, pensando que nem que o aluno pode ter um contratempo, o aluno pode ter um imprevisto, né? Então eu preciso dilatar esse prazo, porque inclusive quando você programa o ambiente, você estabelece datas, senão você vai ter que ficar indo lá e modificando data o tempo inteiro, e isso não é positivo, tá bom? Bem, estabelecidas as temáticas, então agora eu posso, inclusive, olha, separar os meus textos. Eu separei esse texto para a primeira semana e esse para a segunda, tendo em vista essas duas temáticas. Esse texto aqui encaixa muito bem no que eu, né, nessa temática, e esse outro encaixa bem aqui. Poderia ter outros textos? Sim, poderia ter outros textos, mas eu estou trabalhando com a possibilidade que os nossos alunos não têm tanta possibilidade de leitura e que o tempo vai ser bastante corrido, então eu achei mais prudente, até porque eu nem conheço o alunado que está vindo para mim, eu não conheço o perfil dos alunos que vão aceitar a minha disciplina, então eu achei mais prudente ter um texto por semana e não textos muito densos, longos, são artigos científicos, são trabalhos científicos, mas lembrando também, gente, que nós não contamos mais com biblioteca, xerox. Então, tudo que a gente tiver que pesquisar tem que ser acesso via internet. A seleção do texto, gente, obedece exatamente aquilo que vocês já fazem no cotidiano de vocês. Qual que é a relação desse texto com o tema? É uma relação sólida, tá bem colocado? Qual que é o grau de dificuldade dos conceitos? Qual que seria a familiaridade do aluno com esse tema e o modo como o texto traz? E tudo, olha lá, e tudo mais que vocês já fazem quando escolhem um texto. Então, não tem novidade nenhuma. Seguindo. Agora, eu tenho já o conteúdo, eu tenho objetivos, eu tenho já pensado uma temática, já separei inclusive os textos, agora eu vou pensar nas atividades. E aí eu queria dizer para vocês o que eu entendo por atividade.
Uma atividade é a unidade básica do processo de ensino. É uma leitura, é um debate, é uma pesquisa, é uma atividade coletiva, é uma atividade individual. Qualquer coisa que coloque o aluno em ação é uma atividade. Só que vocês vão concordar comigo que mesmo no presencial a gente não trabalha só com uma atividade. Às vezes numa aula você leva um vídeo para os alunos começarem a pensar sobre o assunto, depois a gente debate coletivamente, depois você propõe pequenos grupos para discussão do texto que você indicou. Então, assim, a gente nunca trabalha uma única atividade. Então, no digital, a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai trabalhar sequência de atividades, ou seja, conjunto ordenado, estruturado de atividades, pensando em determinados objetivos. Lembrando que a forma como cada professor estabelece a sua sequência de atividades é entendida como um dos traços mais evidentes que determina as diferentes práticas educativas. Então, muitas vezes a gente tem aí 12, 13 professores de didática com o mesmo programa, às vezes os textos até bem próximos, mas a forma como ele desenvolve é que torna o ensino dele, né, diferenciado do outro colega que trabalha, às vezes, com a mesma disciplina. Bem, que atividades são essas? Vamos lembrar? As atividades elas vão estar sempre retomando os nossos princípios. O que eu entendo, por exemplo, de interação, né? Para mim é importante que os alunos estejam trocando entre si e trocando com a professora. Então, eu não posso escolher atividades onde as pessoas simplesmente não se comunicam, não interagem, não têm ponto de contato nenhum. Então, as minhas atividades, elas sempre vão estar orientadas pelos princípios que eu escolhi. Bom, Desi, não entendi. Bom, com relação às atividades, eu queria deixar bem claro algumas coisas. Nós somos frutos de um ensino extremamente transmissivo e passivo. Salvo raras exceções, nós somos fruto de uma escola tradicional. E os nossos alunos, de certa forma, também o são. E eu queria dizer também que existe um mundo ideal, tanto nas teorias pedagógicas quanto na educação online. E esse mundo ideal, ele diz assim, do protagonismo do aluno, da iniciativa do aluno. Então, às vezes, pode até parecer estranho quando eu me coloco no lugar de professora, tentando dar um certo direcionamento para o aluno. Por quê? Porque, gente, esse aluno ideal aqui nós ainda não recebemos. E esse professor ideal a gente ainda não o é. A gente precisa reconhecer isso. Não adianta nada, a gente ouviu a professora Edneia falar essa semana, e ela falando da flexibilidade, da possibilidade de construção dos alunos, isso é ótimo, mas a gente tem que cair na realidade que em 9 semanas a gente não vai fazer esse milagre, não. Então, o que a gente precisa é de um ensino efetivamente organizado, não engessado, não endurecido, não atropelando os alunos, mas com uma certa direção precisa. Outra questão muito importante é vencer nos alunos a ideia que talvez possa se estabelecer de que assim, a disciplina tem 5 atividades, acabei uma, acabei duas, acabei... Não, ele precisa perceber que essas atividades elas foram pensadas com uma determinada lógica para promover o aprendizado dele. Então, fazer uma atividade na verdade, significa tentar me aproximar. Existe sim uma sequência lógica nessa organização de atividades. Eu acho que mais para frente vai fazer mais sentido o estudo que eu acabei de dizer, mas eu achei que eu precisava ter essa fala inicial, tá? Bem, veja, voltando aqui, eu tenho esse tempo, eu tenho esse conteúdo, tenho essas temáticas e já separei esses textos que me parecem que são adequados. E preciso fazer as atividades. Então, o que eu faria se eu estivesse em sala de aula com os meus alunos? Você vai falar assim, Alice, mas todo mundo que fala de educação à distância, educação online, fala que não é para transpor do presencial para o digital e tal. Eu digo para você que ninguém cria do nada. Então, eu penso que a minha primeira referência precisa ser aquilo que eu já
faço. E eu aconselho, vou fazer forma. Ninguém cria do nada. Então, tenha como referência, né? Você não vai pegar do presencial e passar para o virtual. Você vai ter como referência aquilo que você já faz. E veja como faz sentido, pelo menos para mim tem feito. Se eu tivesse em sala de aula e tivesse, vou voltar aqui, que tivesse desenvolver em didática uma unidade, né, sobre educação e didática, e eu estivesse desenvolvendo o tema repensar a escola, didática e seu papel nos processos pedagógicos, e fosse um começo de disciplina com os meus alunos, o que eu faria se eu estivesse na sala de aula com eles? Vou te falar 5 coisas que eu faria numa aula, nessa primeira aula da primeira semana, no presencial. Eu traria para eles, por exemplo, um vídeo chamado Orgulho de Ser Professor. É um vídeo onde mostra depoimento de pessoas falando daquele professor marcante. É um vídeo da Nova Escola, talvez vocês já tenham até visto. E depois eu faria uma roda de conversa com os alunos, para que cada um falasse sobre o seu professor marcante. Qual que é a importância desse professor, né? E pensar assim, eles vão ser professores, que marcas eles deixarão. Por que eu faço essa atividade? É uma atividade boa, porque quando o aluno fala do professor marcante, ele também fala da sua escolha para fazer a docência. Por que ele também quer ser professor? E eu acho que isso, num curso de licenciatura, é muito importante para mim, como professora, saber aqueles alunos que querem ser professor, porque na licenciatura existe muito isso. Eu quero ser geógrafo, eu quero ser historiador, professor de história, professor de geografia, jamais. Então, eu preciso entender esse pensamento desse aluno até para eu poder conseguir mediar a aprendizagem dele. Mediar um aluno num curso de didática que já quer ser professor é uma coisa. Mediar um aluno que não quer ser professor é outra coisa. Então, essa é uma atividade que me ajuda a estar entendendo esse aluno e está também sensibilizando esse aluno com experiências pessoais, subjetivas, ligado inclusive à afetividade dele, para aquilo que ele vai experimentar na disciplina. Se vocês derem uma olhada lá, um dos meus princípios é essa dimensão humana. Então, eu acho que o professor o tempo todo ele está lidando com emoções. É claro que não precisa virar showman nem nada, mas eu acho que algum ponto de toque no afeto, na emoção das pessoas, a gente tem que ter para a aprendizagem acontecer, tá certo? Então, eu faria essa atividade, ok? Esse é o slide, inclusive, que eu uso. Ó, esse é um dos rapazes, né, que é professor, inclusive, que dá o depoimento dele sobre o professor inesquecível, tá? Então, lembrar os professores inesquecíveis, quem foram eles, por que você quer ser professor e que professor você quer ser, tá? Essa seria uma atividade presencial. Depois eu dividiria a sala em grupos, e eu tenho umas fotografias que eu uso no tamanho assim da folha do sulfite, e eu divido os alunos e eles vão analisar essas fotos para mim. Essas fotos, elas fazem... Agora vai demorar. Essas fotos, elas fazem parte de um conjunto de fotos desse fotógrafo chamado Julien Germain, e ele fez um projeto de fotografar salas de aula durante 8 anos, de 2004 a 2012. Ele fotografou salas de aula no mundo inteiro. E esses retratos, eles foram tirados em tempos diferentes, em países diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. E eu peço aos alunos para compararem, e eu não digo, eu falo, olha, eu quero que vocês, que cada grupo identifique onde a sua foto foi tirada e mais ou menos em que país ou região do mundo ela foi tirada e que elementos me dão na imagem para que eu entenda que lugar que é esse. Todas são salas de aula. E eles vão analisando e à medida depois que o grupo trabalha, a gente vai coletivizar as conclusões de cada grupo e eu vou exibindo no Data Show as imagens. E eles começam a perceber o seguinte, são várias imagens de muitos países do mundo e eles têm tudo em comum.
é sala de aula, eles conseguem localizar que é uma sala de aula. E aí eu começo a perguntar para eles assim, escuta, mas espera aí, é sala de aula, cultura diferente, lugar diferente, mas como é que é tão comum a sala de aula em todos os lugares do mundo, em tantas culturas diferentes? E eu começo a questionar isso com eles. Essa é a atividade que eu faço. Depois, eu pego um tempo da aula, né, do espaço da aula, para uma aula expositiva para falar como é que nasceu a didática, e aí a gente chega à conclusão dessa escola moderna, né, que aparece na modernidade, cuja didática é também grande defensora, né, no seu momento de nascimento, ou contribui para essa escola, né, seja nos textos de Comênios, seja no Ratio Studiorum dos jesuítas. A quarta atividade da aula, eu marco a leitura básica para a próxima aula, que é um texto justamente sobre o surgimento da didática, e faço o fechamento contando para eles a história do peixe e da frigideira, né? Que é a história do sujeito que via a esposa cortando o rabo do peixe para fritar e se pergunta por que a mulher faz aquilo e fala para ela, por que você corta o rabo do peixe? Ela fala, não sei, aprendi com a minha mãe. Ele pergunta para a sogra, por que tem que cortar o rabo do peixe? Não sei, pergunta para minha mãe, eu aprendi com ela. E ele vai até a avó da esposa e pergunta, ô, vó, por que corta o rabo do peixe para fritar? Ela falou, é porque a frigideira aqui de casa era pequenininha, então não cabia, às vezes, o peixe inteiro, e eu sempre cortava o rabo, que era a parte que, né, menos interessava para fritar. Então, a ideia é a seguinte, às vezes a gente tem a escola, igual em todo o universo, né? E não se pergunta por que é desse jeito, e não se questiona por que tem que ser desse jeito. Concluindo a minha aula, seria essa a minha aula presencial. A grande pergunta agora é, bom, como é que se faz essa aula? Eu tenho para mim que toda aula, né, ela tem que ter pelo menos algumas atividades ou atividades de alguma natureza específica, que são esses pontos em vermelho que aparecem aqui. Eu entendo que toda aula tem que ter um momento de revisão, e eu chamo esses pontos, né, de momentos. Toda aula tem que ter um momento de revisão. É onde eu vou organizar o dia, é onde eu vou retomar o que aconteceu na aula passada, é onde eu talvez introduza certos esclarecimentos conceituais ou de rotina que podem ajudar os alunos no desenvolvimento da aula daquele dia. Então, para mim, toda aula tem que ter um momento de revisão. Eu também posso usar esse momento de revisão para criar uma certa sensibilização, uma certa predisposição emotiva, emocional para a aula também. Foi o que eu fiz quando eu trouxe o vídeo Orgulho de Professor. As minhas aulas também, eu tenho um momento que eu chamo de problematização. É onde eu trago alguma coisa que vai, como diz o Rubem Alves, cutucar a inteligência do sujeito. Criar um problema na cabeça dele. Pode ser um vídeo, uma imagem. No caso aqui, eu criei um problema quando eu disse para ele para olhar as fotos e ver que em diferentes lugares do mundo, diferentes culturas, a gente é capaz de reconhecer a sala de aula e por que isso acontece. Então, eu criei um problema para ele, pelo menos tentei. Depois eu tenho um momento que eu chamo de exploração, é onde eu vou, normalmente, ou dar uma exposição, ou um vídeo mais denso, ou uma palestra de um colega convidado, alguma coisa que aprofunde, em termos acadêmicos, aquela temática que eu estou desenvolvendo. A consolidação, ela vem através ou de textos, ou de uma aplicação prática, um estudo de caso. Então, eu pego tudo aquilo que foi desenvolvido nesse momento aqui de exploração, teoricamente, e tento fazer com que o aluno traga isso ou para situações concretas ou para leituras que ele tenha que fazer. E a minha aula sempre termina com um resumo. É onde a gente vai dar uma síntese de tudo que a gente viu. Eu converso com os alunos para ver se eles perceberam a sequência que eu estava desenvolvendo, como é que eles entenderam, o que eles acharam mais relevante. A gente avalia a aula,
Tem momentos em que eu acho que é legal parar e avaliar. Como é que vocês acharam que a aula foi hoje? Às vezes eu uso alguns jogos, dinâmicas, metáforas, né, para poder ele se pronunciar com relação à avaliação da aula, o que ele achou da aula naquele dia. Então, eu procuro desenvolver a aula nesses 5 momentos. Então, online, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou me perguntar como é que eu posso, usando essa experiência do presencial, trazer esses mesmos momentos para o online. Tá? Então, como é que essa aula, como é que é fazer essa aula que eu acabei de contar para vocês, que eu faço no presencial, como é que eu posso fazê-la no Moodle? É possível? É viável? Como é que acontece essa aula no Moodle? Eu estou fazendo questão, gente, de apresentar essa ideia aqui para vocês, para mostrar que não se trata apenas de arrumar uma coisa para o aluno fazer, mas que tem toda uma lógica pensada nessas coisas que eu arrumo para o aluno fazer. Então, como é que essa aula ficaria no Moodle? Tá? Então, vamos lá. Está bem pequenininho, porque eu quis mostrar para vocês como é que eu vou registrando nos meus documentos. Então, eu faço um quadro e eu vou registrando isso tudo. À medida que eu vou definindo, eu vou acrescentando. Meu quadro vai só espichando, igual uma grande salsicha, né? Então, fica comprido mesmo, mas porque eu sou muito visual e eu gosto de ter uma visão do todo. Isso me ajuda demais, me dá sabe, um norte, e eu me sinto mais atrelada a tudo, eu consigo ter uma percepção. Então, esse tipo de registro me ajuda. Então, por isso é que eu uso, tá? Não é o mais certo, não é o melhor, é o que funciona para mim. Então, veja, para revisão, para o problema, para exploração, para consolidação, para o resumo. Como é que eu faço isso no online? O que eu pensei aqui? Eu poderia exibir aquele vídeo do professor, mas ficaria meio que sem sentido, porque eu não estou ali para discutir com os alunos. Então, eu pensei o seguinte, bom, e que tal se ele escrevesse uma carta, aqui está escrito carta, mas na verdade eu coloquei lá mensagem, porque carta é do meu tempo, né? Ninguém escreve isso mais, né? Então, eu coloquei uma mensagem para o professor inesquecível. Que tal se o aluno pudesse escrever uma mensagem para o seu professor? Aí daria certo. Aquela rodinha que eu fazia na sala, aquela roda que eu faço na sala, para cada um dizer quem foi seu professor, agora eu posso fazê-lo de forma online, com ele escrevendo uma mensagem para esse professor. A leitura de imagens, eu posso fazer a mesma leitura de imagens. Posso, inclusive, dividir os alunos, né? Eu posso também usar na exploração, já que eu não vou dar aula síncrona, né? Nesse momento, essa primeira semana, minha aula síncrona, ela precisa organizar, ter um contato inicial, ouvir os alunos, não vai dar tempo para eu dar aula de didática, né? de repensar a escola, não vai dar tempo. Então, eu preciso ter uma videoaula. E eu vou ter um texto e vou fechar com uma animação que eu achei no YouTube chamada A História dos Macacos. Deixa eu mostrar para vocês com mais detalhes esse negócio aqui, para ver se fica mais claro. Veja, a atividade do professor, escrever uma mensagem para o professor, eu posso usar o fórum, né? Em termos de mecanismo, recurso lá do Moodle, quem já está procurando saber que tipo de ferramentas, né, que o Moodle tem, eu posso usar um fórum, eu posto lá, né, as orientações e os alunos vão postando a mensagem para o professor nos comentários do fórum. Isso aí é legal porque nessa ferramenta o aluno pode tanto colocar a mensagem para o professor dele, quanto pode ler a mensagem dos colegas. Boa, né? Bom, supondo que eu não quisesse ou não tivesse necessidade, não tivesse na minha ideia que todo mundo lesse a mensagem de todo mundo, eu poderia usar a ferramenta tarefa. O aluno escreve e manda só para mim, só eu leio. Eu poderia também usar a ferramenta diário de bordo. Supondo que eu estou com um desenho de curso que o aluno tivesse colecionando todas as atividades que ele vai realizar.
eu posso usar, então, diário de bordo. Eu optei pela ferramenta Fórum, porque eu gostaria tanto que o aluno colocasse a mensagem para o professor dele, quanto ele lesse a mensagem que os colegas estariam postando, tá bom? A atividade com as imagens, lembra aquelas fotos? Então, eu localizei uma reportagem sobre esse projeto, onde tem pelo menos 6 fotos. E eu vou pedir para o aluno ir lá, porque eu não posso postar essas fotos no Moodle. A gente precisa ter muito cuidado com o que posta no Moodle, porque se não for uma imagem gratuita, que está disponibilizada como imagem gratuita, com direitos livres, a gente não pode usar. Então, eu poderia perfeitamente, eu tenho todas as imagens salvas no meu computador, mas eu não posso colocar lá no Moodle. Então, eu localizei uma reportagem que tem as imagens, que fala sobre o projeto, para que eles analisem e coloquem, então, onde eles acham que é aquela foto e por que eles acham que é a foto, por que comparar duas fotos e saber por que é uma sala de aula. Então, eu posso trabalhar usando o fórum, porque aí o aluno posta, os colegas postam, e cada um vai olhando o que o outro está falando sobre a foto. Ou eu posso também separar alguma foto que está lá na reportagem, dividir os alunos em grupo para que eles trabalhem em wiki, né? Aquelas páginas editáveis, onde eles podem escrever colaborativamente, ou seja, 3, 4 pessoas ou mais podem escrever no mesmo texto, no mesmo editor de texto lá. Como eu não quero essa sofisticação do wiki, porque ele é mais complexo, porque tem que dividir os alunos em turma, e essa é a primeira semana, eu vou optar pelo fórum, novamente. Vocês vão ver que tem muito fórum aqui, mas tem uma razão de ser também. Bem, então, olha, a revisão está aqui, eu sensibilizei o aluno, eu criei uma certa empatia dele com o tema, né? Eu tentei criar. Eu fiz aqui uma problematização, ele vai pensar, puxa, como é que escola é diferente, não é diferente assim em todos os cantos do mundo, né? O que é isso? E aqui eu vou ter videoaula. Aí aconteceu uma coisa divertidíssima. Eu tenho aqui a escola prussiana, que inclusive é uma sugestão do colega Marcos, ele que me indicou esse vídeo, achei super legal. É um vídeo bem curtinho, então não fica uma coisa aborrida para o aluno. E também tem a ideia de eu fazer uma videoaula. E aí eu falei, bom, como é que faz videoaula sem ir lá porque as videoaulas que eu estou acostumada a fazer é ir lá para a TV universitária, com estúdio, com técnico, com câmera, com teleprompter na minha frente, né? Fácil, né? Mas como é que faz isso em casa, né? E aí eu estou fuçando, porque tecnologia é assim, gente, a gente não tem que ter medo de falar que não sabe, não tem que ter medo de testar, não tem que ter medo de dar errado. E eu dei errado esse final de semana, porque eu queria fazer uma aula em PowerPoint gravado. Ficou linda a aula. A gravação ficou linda. Mas, na hora de salvar, eu tentei 2 extensões de vídeo para salvar o arquivo. Tentei o MP4, que foi bem mais rápido. Uma aula de 22 minutos deu 1 hora, mais ou menos, para poder converter. E o MW, né? Que demorou 3 horas. 3 horas meu computador rodando. Bom, lindo, lindo, lindo. Consegui 2 extensões de vídeo, mas o tamanho do arquivo virou um verdadeiro Titanic, não cabe no Moodle. Então agora eu estou pesquisando como é, que aplicativo, que recurso, que software que eu posso fazer. Então, isso aqui para mim ainda está sendo um desafio, mas eu conto para vocês essa semana como é que eu vou vencer esse desafio, tá bom? A quarta, ou seja, a consolidação, é a aplicação, é tentar tirar essa parte aqui de desenvolvimento da aula expositiva, do conteúdo, das informações, para um outro lugar. Eu posso tirar para um debate, eu posso tirar para um monte de coisa. Aqui eu estou tirando para a leitura de um texto, aquele texto que eu separei. Bom, como é que eu faço isso dentro do Moodle? Eu posso ter o recurso página, onde eu só
escrevam, leia tal texto, o link está aqui e tal. É só um recurso do Moodle, não é uma ferramenta. Eu posso usar a ferramenta glossário. A ferramenta glossário é como funciona como um glossário mesmo, né? Você tem o termo e a definição do termo, o termo e a definição do termo. Acontece que a gente pode criar em cima desse glossário. Eu posso fazer um glossário no modo convencional, ou posso ter um tema onde o aluno escolha, por exemplo, eu mando o aluno ler o texto e ele pode tirar uma palavra que para ele é o foco principal daquele texto. E ele coloca no glossário e explica embaixo por que aquela palavra, de uma certa maneira, define o texto ou resume o texto. Eu posso também pedir para o aluno responder um questionário a partir do texto. Eu optei por não fazer nada além de ler. Então, por isso que eu vou usar a ferramenta página, tá? A atividade 5, também eu vou usar a ferramenta página, porque eu quero apenas que o aluno acesse essa historinha lá no YouTube, certo? Aqui eu tenho a segunda semana, que eu não vou falar agora para vocês, não, porque eu gostaria que a gente, então, antes de eu ir para o Moodle, eu quero ir para o Moodle agora, daqui a pouquinho, então, antes da gente ir lá no Moodle ver como é que isso ficou lá dentro do Moodle, eu gostaria de dizer para vocês como é que eu faço quando eu defino a atividade. Ó, voltando aqui atrás, ó, eu defini que a minha primeira atividade é a mensagem para o professor inesquecível que vai ser fora, não é? Bom, em algum lugar lá dos meus registros, do meu material, eu já deixo registrado por escrito atividade 1, o tipo de ferramenta que é e o texto. Porque, gente, não é fácil ir para o Moodle com a cabeça cheia e ainda ficar lá escrevendo lá. Eu não faço isso. Eu penso aqui, como é que vai ser o enunciado? Ó, prezado aluno, com certeza você deve ter tido em sua experiência um ou uma professor ou professora inesquecível. Aquele ou aquela que você guardou para sempre no coração por ter marcado de forma positiva a sua vivência escolar. Pois bem, proponho que você escreva uma mensagem a este ou a esta professor ou professora. Não precisa ser um texto longo, mas é importante que diga por que foi marcante e por que ele foi marcante e por que você pretende fazer para ser também um professor inesquecível para seus alunos e alunas. Registre seu texto nos comentários abaixo. Vamos conhecer os professores dos outros colegas, lendo os textos deles e comentando. Quer se inspirar? Olha para vocês verem aquele vídeo lá que eu usava na sala. Quer se inspirar? Assista um vídeo tal, mas não é obrigatório. Então, eu faço esse exercício de redigir uma por uma das atividades. Porque quando eu for para o Moodle, é só copiar e colar. Eu já sei a ferramenta, eu já tenho o texto, então eu vou abrindo o Moodle, copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando. É muito melhor do que tentar copiar lá. Além do que você tem o registro de tudo que você escreveu. Qualquer pane, qualquer dificuldade, você tem guardado em algum lugar com você o material que você produziu para o Moodle. É isso que a gente faz, por exemplo, na UAB, quando os professores me dão o material da disciplina. Os professores escrevem esses textos para que eu possa coordenar a equipe de programação, tá certo? Então, quem já trabalha na UAB já sabe mais ou menos o que é, tá? Muito bem. Aqui, ó. A atividade 2, o fórum. Conheço o trabalho do Julian Germain, Classroom Portrait, o artista no período de 2004 a 2002, fotografou sala de aula em diferentes... Então, inclusive, eu até se eu tenho alguma imagem que eu preciso colocar, eu já coloco aqui para não esquecer que eu tenho que colocar aquela imagem também no mundo. Então, a minha programação, ela já fica bem aqui organizada, de forma que quando eu for lá para o Moodle, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, onde, quando, que nome que tem, onde é que é para pôr. Isso fica muito mais fácil do que eu entrar no Moodle e tentar ficar pensando em alguma coisa para poder colocar lá. Eu me organizo previamente, né? Então,
essas são as atividades que vocês vão encontrar lá agora no Moodle e a gente vai ver exatamente como é que ficou cada uma delas lá no ambiente, tá bom? Eu só vou pedir um pouquinho de paciência, porque agora eu vou trocar aqui para... eu volto aqui depois. Eu vou trocar aqui para poder compartilhar a minha tela com vocês, tá? Só um pouquinho de paciência. Só um minuto, tá, gente? Já tô... É porque tem que ir manualmente, né? Então... Apareceu aí para vocês? Apareceu, Aldeci, ficou joia. Tá ótimo. Então tá, eu vou trabalhando aqui na minha tela e vocês me deem algum toque aí se aparecer alguma coisa, se der algum problema, tá bem? Tudo bem? Ok. Pessoal, essa é a minha disciplina, né? Para a turma de letras, tá? Como tem mais de uma didática, essa aqui é da turma de letras que já está organizadinha. Então, eu gosto sempre de colocar uma imagem e também alguma frase, alguma coisa, né, que me remeta à imagem, alguma coisa assim, né? Bem, quando você pede para cadastrar sua disciplina, ela já vem com esse fórum aqui automático. Mantenha, eu sugiro manter. Por quê? Porque aqui você vai dizer para os alunos, olha, gente, todos os avisos da disciplina, tudo quanto é recado que eu quiser dizer para vocês, vai estar aqui. Então, vocês acompanhem meus recados por aqui. Por quê? Porque senão, pulveriza. Tem aluno mandando e-mail, tem aluno mandando WhatsApp, tem aluno, sabe? Você fica doidinha e os alunos também, sem saber onde é que está a informação para tal coisa, né? Então, é melhor centralizar as informações aqui, porque o aluno sabe que qualquer recado seu, qualquer orientação sua, qualquer aviso importante vai estar aqui. Não que ele não tenha, o Moodle tem funcionalidades que te permite mandar mensagem, e eu recomendo centralizar aqui também, porque se você pulverizar, vai ter aluno dizendo assim, mas eu coloquei no WhatsApp, mas eu mandei no e-mail da senhora, sabe? Então, centraliza no Moodle para você não enlouquecer, tá? Então, esse primeiro fórum, eu programei para a imagem que está lá dentro deles aparecer por aqui, porque eu gostei dessa imagem do Boas-Vindas, né? Então, eu coloquei esse aqui dentro do fórum, né? Se o aluno clicar, vai aparecer esse recadinho aqui para ele, ó, seja bem-vindo, né? É por isso que eu preciso estar com os alunos no dia da síncrona dessa semana, mostrando isso para eles, explicando como é que é o ambiente, e não posso perder tempo dando aula de didática. Por isso que eu preciso de videoaula para essa semana. Esse aqui é um outro fórum. Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês, que eu acho que vocês já sabem como é que faz. Você vem aqui, ativar a edição, né? E aí, olha, aparece aqui, ó, adicionar, tá vendo? Adicionar recurso ou atividade. Então, nesse espaço aqui, ó, nesse primeiro quadro da disciplina, eu gosto de colocar todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas aqui, tá? O que é cada uma dessas coisas? Socorro tem dúvidas. Eu vou combinar com os alunos que tudo que ele tiver de dúvida, né? Ele vai deixar aqui, porque assim fica mais fácil do que ele me mandar um recado. Muitas vezes, a dúvida que um tem é a dúvida de outros 40, então eu não preciso ficar respondendo 40 vezes a mesma coisa. Então, eu criei esse espaço chamado Socorro Tem Dúvidas e eu coloco aqui, ó. Nesse espaço, você pode anotar todas as suas dúvidas. É muito simples, basta perguntar.
para organizar meu atendimento, coloquei um espaço para cada semana. Anote sua dúvida na semana correta, vai facilitar o nosso trabalho. Então, aqui, olha, pessoal, eu vou colocar semana 1, semana 2, semana 3. Então, assim, naquela semana eu entro aqui para ver quem tem dúvida de qual dúvida que é. Porque assim organiza meu trabalho. Senão a gente perde muito tempo e tem uma sobrecarga de trabalho ainda maior do que já estamos tendo. Prazer em conhecer. Quando a gente tem a classe presencial, a gente sempre faz uma apresentação, quem é o aluno, de onde você vem, qual curso que você está fazendo, principalmente quem trabalha com essas disciplinas que atendem as diferentes licenciaturas, é um universo muito grande, às vezes numa turma eu tenho 3, 4 cursos diferentes. Então, eu acho importante conhecer os alunos, saber quem eles são. E eu criei esse fórum para que ele possa escrever, ó, eu sou fulano, eu já sou professor, eu nunca tive experiência com docência, eu sou do curso tal. Aí eu coloquei esse muito, acolhe alunos de diferentes cursos. Mesmo que vocês já se conheçam, creio que ainda não tive o prazer de conhecê-los. Então, que tal nos apresentar? Use o espaço desse fórum para falar um pouco sobre você. Não se esqueça de contar qual o curso e que experiência você, de como professor você é professor, né? Para mim são relevantes. Começo de conversa. O que é isso? Né? Estou aqui eu de novo. E aqui, gente, é um lugar onde eu vou colocar a apresentação de todo o programa. Sabe aquela fala que a gente tem no primeiro dia de aula? Proposta de trabalho para os alunos? É aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer no síncrono na primeira semana. Minha aula síncrona eu vou apresentar. Mas pode acontecer de ter aluno que não assistiu. E eu vou fazer questão de que todos os alunos anotem nesse fórum, que aqui é uma ferramenta fórum, que eles estão cientes e concordam. Por quê? Porque eu estou muito preocupada com gravação de vídeo, cumprimento de prazo, e eu quero que o aluno dê a aquiescência dele, o concordo dele aqui, para depois ele não falar que ele não sabia, que ele não concordava, que, né? Então, eu acho melhor, tudo que é combinado, que o combinado não sai caro, né? Outra coisa, é o último fórum desse espaço, chama-se Achei. O que é o Achei? Eu creio que todo ambiente virtual, como qualquer sala de aula presencial, onde os alunos pudessem dizer que eles têm, que achei sobre a disciplina. Você tem, às vezes, bons alunos que são muito curiosos, que vão atrás, que acham coisas legais, e eu acho que isso precisa ser valorizado, tanto no presencial quanto no à distância ou remoto. Né? E eu acho que esse espaço é um espaço para isso, para os alunos colocarem as coisas dele, que eles acharam, que eles querem compartilhar. Né? Então, eu achei um espaço dos alunos, para que eles possam, né, colocar as coisas deles, né, do jeito que eles quiserem, no tema que eles quiserem, desde que dentro do contexto da disciplina. Tá certo? Então, esses fóruns eles vão ser comuns em todas as minhas. Bem, também eu no próximo módulo, né? Porque aqui, deixa eu ativar aqui para vocês lerem, que eu acho que fica mais fácil. Vocês estão vendo aqui, ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Cada tópico desse vai ser uma semana, tá? Então, essa é a minha primeira semana. Lembra aquela primeira semana que eu mostrei para vocês lá planejadinha? Ela está aqui com cada uma das atividades que os alunos têm que fazer, redigidas daquele jeito que eu pré-estabeleci. Então, eu venho para cá, eu vou editar aqui, eu acho que não, só se for necessário, porque eu sei que a Helenita e a
Alexia tem trabalhado muito com essa questão de edição das atividades no Moodle, é só mesmo para que vocês vejam como é que elas estão aqui. Essa é a página de web, né? Eu acho que é só. Deixa eu só voltar, então. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Porque eu estou querendo passar para o PowerPoint, e aí eu preciso desabilitar isso aqui. Aldeci, boa Oi. tarde a todos, aqui é a Valéria. Aldeci, você pode repetir novamente sobre o contrato, o combinado que você vai fazer com os alunos, sobre a possibilidade. Eu fiz para fazer isso, então, né? Tá vendo? É bom a gente saber o que vocês estão demandando, para não ficar mostrando coisa que não tem interesse para ninguém. Olha, só um minuto, gente. Deixa eu só desativar um negócio aqui, porque senão não vou poder acessar direito. Aqui, Valéria, ó, o texto que está aqui é assim: prezado aluno, como você já deve pelo menos imaginar, estudar sem estar presente fisicamente diariamente em sala de aula vai requerer de você uma certa disciplina e muita organização. Não se afobe. Vou dar mais detalhes sobre como vamos trabalhar. Vamos conversar um pouco sobre a proposta de trabalho da disciplina? Veja com atenção a apresentação em anexo, colocada no modo de apresentação para ouvir o áudio do primeiro slide. Vamos conversar sobre esse primeiro encontro. Amiga, eu não anexei o PowerPoint. Espera lá. Deixa eu subir outra apresentação. Não sei se eu vou dar conta de fazer essa ginástica toda, não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Oi, Aldeci, então mostra aí como é que você pode, como é que o pessoal. Então, vamos lá. Eu vou inserir, né? Acho que é melhor. Isso aqui é um tópico, tá? É um fórum. Aí eu vou num negocinho mais rápido. Vou colocar proposta de trabalho, tá bom? Vou colocar só assim, tá bom demais. Tá ok? Eu envio normalmente essa mensagem ao fórum. Isso é um recurso para andar mais depressa, tá, gente? Aí eu venho na minha própria mensagem, clico em editar. E aqui eu vou anexar um arquivo, ok? Eu vou escolher o arquivo, deixa eu ir devagar, né, gente? Aí, procuro o arquivo que eu quero anexar. Estou procurando, vocês verem como é que é doido esse meu... Gente, eu acho que só não está mostrando para vocês que a Aldeci está lá no computador dela, nos arquivos dela, porque o Moodle, ele só grava a janela que está aberta, tá? Mas a Aldeci está em outra janela agora. Ela vai trazer o arquivo para cá. Vou trazer, espera lá. Prontinho, viram aí? Eu fui lá nos meus arquivos, busquei, tá? Pelos comandos aqui. Não dá para mostrar para vocês, porque ele só vai compartilhar essa tela aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem uma apresentação em PowerPoint. Eu vou vir aqui, salvar mudanças. Ótimo. Agora, eu
já tem essa mensagem e esse acesso lá para os alunos. Quer ver? Vou fechar aqui. Olha lá. Ok? Então, agora, quando o aluno clicar aqui, ele vai ter acesso ao meu PowerPoint, que é só baixado. Eu vou ter que, de qualquer jeito, subir aqui, porque não vai aparecer para vocês. Então, porque ele não mostra duas janelas, né? Mas é bom que aí o pessoal viu como é que faz anexar arquivo. Vocês viram, né? Como que é assim, eu sei que são, para quem está vendo, clica aqui, vai depressinho. Deixa eu mostrar, Valéria. Eu vou subir aqui para a nossa conferência, vou subir uma outra apresentação. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque vai demorar um pouquinho para subir essa apresentação, mas porque eu acho que são informações importantes. Na reunião da pedagogia, eu cheguei. Vocês lembram? Quem estava? Não sei se... Eu acho que agora deve aparecer. Deixa eu ver aqui. Ele está convertendo ainda. Ok. Está meio desconjuntado assim, porque eu não estava prevendo mostrar aqui agora, mas eu acho que vai dar. Olha, como vamos trabalhar? Essa é uma apresentação em PowerPoint. Inclusive, eu coloquei um áudiozinho aqui nela para poder falar com os alunos, mas eu acho que não vai dar certo, mas é tudo experiência, gente. A gente tenta e vê o que não dá certo. No meu caso, né? Que não sou expert, não sou técnica em informática. Então, como é que nós vamos trabalhar? Aí eu coloquei para os alunos assim, olha, a ementa, o programa da disciplina, conteúdo. Aí eu venho, ó, atividades síncronas. Você faz onde e quando puder, mas atenção aos prazos. No Moodle, serão organizados 9 módulos correspondentes a cada semana do período letivo especial. As atividades não vão estar visíveis todas de uma vez, viu, gente? Eu vou abrir uma semana por vez para os alunos, porque senão ele desespera olhando aquele monte de coisa para ele fazer. Então, é uma coisa por vez, doses homeopáticas, senão mata o paciente. A cada semana estará visível para você um grupo de atividades. Você terá, no máximo, 2 semanas para realizar todas as atividades. Mas veja que o ideal é fazer na semana em que aparecem para evitar acumular tarefas. O prazo de 2 semanas é apenas para flexibilizar para quem tem menos tempo ou quem teve algum imprevisto. Cabe a você agora organizar as atividades dessa e de outras disciplinas que esteja fazendo. Então, precisa ter disciplina. As atividades síncronas. Todo mundo conectado no mesmo horário, no mesmo recurso tecnológico. Então, nós vamos conversar pelo sistema MConf, RNP. A participação do aluno está condicionada a criar uma conta no sistema. Aqui eu indico para eles o manual do usuário do RNP, se ele quiser saber como é que funciona. Podemos utilizar qualquer navegador. Entretanto, sugere-se o navegador Google Chrome. Nele não há necessidade de nenhuma instalação de outros plugins que possam precisar para outros navegadores, tá bom? Semanalmente serão organizados encontros, agora é de 1 hora, é por isso que eu não postei lá, porque teve que fazer revisão por causa de uma série de eventos que aconteceram aí, inclusive o fato da UFO transformar a hora-aula de 50 para 60 minutos, tá? Então, isso aqui vai ser 1 hora, às terças-feiras, 19 às 20 horas, tá bom? E o que mais? Todo o conteúdo da disciplina no Moodle, vídeos, imagens, tá? Mensagens, são de uso restrito ao espaço da disciplina,
sendo proibida aos alunos a reprodução, distribuição, divulgação pública ou privada desse conteúdo. As videoconferências realizadas não serão gravadas pelos alunos. Caso haja solicitação por parte da UFO, a gravação será feita pela professora. O aluno que não puder comparecer à atividade síncrona poderá fazer contato com a professora para ser orientado quanto a alguma atividade desenvolvida, ou seja, o que nós tratamos naquela webconferência, a eventual reposição, se for alguma coisa que ele precisa repor, o que ele pode fazer, caso seja necessário. A apuração da assiduidade da disciplina, porque até agora a gente não foi solicitado com relação a isso, mas eu já estou prevenindo. Caso solicitada pela UFO, será computada pela quantidade de atividades realizadas pelo aluno no Moodle e pela presença nas atividades síncronas, tá, gente? Não é assíncrona, não. Síncronas. Então, assim, tem 50 atividades no Moodle, ele tem que ter 75% dessas atividades para ter 75% da frequência. Tem 9 atividades no Moodle, ele tem que ter 70, no RPM. No MConf, desculpa, gente. Ele tem que ter dessas 9, 75%, ok? Toda a comunicação dos alunos com a professora será centralizada no Moodle. Contatos coletivos no fórum, conversando a gente se entende, e contatos privados pelo sistema de mensagem. Então, o aluno não precisa me mandar mensagem no WhatsApp, né? Ele pode usar o sistema privado para mensagem. Em caso de qualquer problema técnico com o Moodle, serão usados contatos pelo celular ou e-mail pessoal do aluno e da professora. Porque isso pode acontecer, gente. Vai que dá um pane aí de uma semana no Moodle. Como é que nós vamos ficar sem contato? Tanto é que eu tenho pedido para as coordenações, eu estou mandando meus planos, pedindo às coordenações que assim que terminar a matrícula, eles me enviem listas com nome, celular e e-mail dos alunos. Porque senão fica impossível, principalmente na primeira semana. Aqui, como é que ficam as notas? Então, em que vai ser atribuído nota? Tá aqui. Aqui já teve uma mudancinha também, eu creio. Já teve. Eu não vou atribuir nota à webconferência, achei isso uma burrice imensa. Reconheço, já mudei de ideia. E um recadinho final. Todos temos boas intenções, tenhamos paciência com os ritmos e pontos de vista diferentes. Erros e acertos fazem parte do processo. Ambos devem ser motivadores para o aprendizado e nunca o contrário. Não alimente a ansiedade. Estamos, professora, alunos e alunas, sempre aprendendo. Mas sempre ficará algo por aprender. Quando aprender algo novo, pratique, compartilhe. Quando não souber, peça ajuda. Ok? Então é isso. Essa é respondendo para a Valéria. Oi. Alex, você pode colocar esse para download também? O pessoal tá doidinho aqui. Querendo esse material. Coloca aí sabendo que é uma versão preliminar, né? Que você ainda vai fazer os ajustes. Olha, vamos combinar o seguinte. Eu mando para o e-mail Faced, mando para o e-mail Faced demais, né? Porque não tem toda a Faced aqui, besteira. Deixa eu ver aqui. É porque eu não queria mandar essa visão bagunçada. Então, olha, gente. Nossa, não tá bagunçado, não. Não, né? Agora, Alex, help me. Eu não sei voltar na outra. Você vai. Não, você. Que aqui na outra apresentação, miga. Eu acho que você fecha essa, volta lá e pede para pôr aquela. Pronto. Ferrou tudo aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu... Só um minutinho. Minutinho.
Você quer voltar para aquela apresentação sua que você estava contando das atividades, é isso? Ou você quer voltar para o Moodle? Coloquei, olha, para mim tá aparecendo eu aqui no centro. Olha que droga. Ah, tá. Tá bom. Achou? Já vi aqui. Oh, meu Deus. Eu tenho que voltar na apresentação, não é isso? Você quer a outra? Ou você quer essa? Não, eu quero marcá-la como... Para download? Para download. Não estou conseguindo. Talvez eu consiga te ajudar por aqui. Marquei, pronto. Conseguiu? Ah, então tá. Pronto. Já consegui. Então tá. Tá pronto aí, ó. Já tá, gente. Então aí, ó, só clicar na setinha preta que apareceu aí no canto inferior esquerdo. Isso. Pronto. Vou voltar lá, então. Posso voltar para a anterior? Todo mundo que precisava baixar, já baixou? Só para a gente encerrar lá na anterior, na outra. Pessoal, posso voltar? Qualquer coisa, vocês me dão um toque e aí eu volto na... Oi, Eudeci, penso que sim, né? Depois, se alguém quiser, a gente pede e a gente manda, né? Eu estou agora tentando achar, Alexa, me perdi aqui. O outro? O anterior? O outro PowerPoint? Hã? Ele não está me dando agora a opção de colocar vou tentar colocar aqui, peraí. Porque ele não está me dando mais opção de... Opa, voltou. Deu certo? Tá. Não, perfeito. É esse, né? É esse. Thank you very much. Gente, vocês devem ter observado... Deixa eu fazer um comentário aqui, Aldeci. Essa nossa experiência está mostrando como é que era importante a gente sempre ter, nas nossas atividades síncronas, né? Alguém ajudando a gente, tá vendo? Eu estou pensando, gente, em nomear um aluno ou aluna que estiver disponível, que queira, sabe? Já vou combinar, ou fica um fixo, ou rodízio nas turmas, para me ajudar. Eu acho que precisa. Ou essa aluna e coloca como moderador, porque aí ele consegue ter todos os comandos que vocês também têm, né? E vai ajudando aí, tá? Clique no nome dele. Ô, Alexia, só que para mim sumiram os comandos. Eu acho que é porque eu me tornei apresentadora. Eu vou tirar, então, tá? Vou tirar. É por isso que não estava aparecendo para mim a opção de baixar aqui. Você tomou meu lugar. Faz favor, devolve. Pronto, agora, jóia. Agora estou no comando de novo. Gente, só a última coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês devem ter percebido o quanto eu usei a ferramenta Fórum nesta semana, né? Eu não optei por praticamente nenhuma outra ferramenta. Eu usei um recurso, que é o Página, e a ferramenta Tarefa para o último, porque é alguma coisa que eu quero que eles redigam e mandem para mim, né? E a ferramenta Fórum foi a que eu mais usei. E aí você vai perguntar assim, mas por quê? Primeiro, porque eu acho que é uma das ferramentas mais simples, tanto para programar, isso é do meu jeito, tá, gente? É uma... usarem. Porque vamos lembrar que a gente vai receber aluno de todo jeito. Pode ser que a gente tenha uma turma
de gente que sabe mais que a gente aqui e que vai nadar de braçada nesse mundo, mas pode ser que a gente lide com alunos que tenham dificuldade. Então, se a gente começar a usar ferramentas mais complexas, que tem divisão de grupo, é difícil para a gente programar e é difícil depois para o aluno também interagir naquele espaço. Então, eu peguei uma ferramenta que eu considero que é uma ferramenta simples para programar e para o aluno usar. Mas tem mais uma coisinha muito importante. Eu quero também ensinar para o meu aluno, né, discutir com ele, como é que é a participação nesse fórum, que não é igual ele participa aí nos comentários do Face, do Instagram, sei lá da onde que ele anda. Isso aqui não é igual, né? Tem um valor educativo e uma função. Então, eu peguei esse material, os portugueses chamam de rubrica. A rubrica é isso aqui, é um parâmetro de avaliação. Então, você pode usar esses parâmetros de avaliação tanto para atribuir nota, por exemplo, tem gente que quer avaliar um fórum. Então, como é que eu dou nota no fórum? Então, aqui estão os critérios explicitados. Eu não sei se dando para ler, porque a letra aqui para mim está parecendo bem miúda. Se vocês precisarem, vocês colocam a apresentação em tela cheia aqui, para ficar mais legível para vocês, tá bem? Então, o que acontece? Aqui estão os parâmetros de excelente, bom, satisfatório e insatisfatório. Eu posso usar isso de uma maneira muito tradicional, atribuindo nota, medindo, mas eu também posso olhar, ter parâmetros para o aluno também se autoavaliar, para eu discutir com ele a participação dele. Então, na segunda semana, eu vou ter um fórum onde a gente vai discutir esses parâmetros, para que eles possam entender melhor o que se espera dele quando ele está participando do fórum. Que não é só postar qualquer bobagem, que tem um nível de qualidade na mensagem que ele vai postar, nos comentários que ele vai fazer. Por que se pede para ele para fazer comentário? Inclusive, eu vou usar esse parâmetro de autoavaliação nesse fórum que eu vou fazer na segunda semana, para que ele avalie o que ele fez no último fórum lá da semana 1. Então, ele vai se autoavaliar. Como é que, se fosse para ele avaliar, o que ele faria? E aí, a partir daí, eu vou propor um fórum na terceira semana e ele vai de novo se autoavaliar. E aí eu quero que ele compare a avaliação dele num primeiro fórum, onde ele nem sabia desses parâmetros, e o desempenho dele num outro fórum, já conhecedor desses parâmetros. Eu acho que é importante, porque, de uma certa maneira, a gente também está educando os alunos para estarem trabalhando no mundo. Não é só uma questão de acessar conteúdo, é uma questão também de saber interagir, ter parâmetros de interação, que muitas vezes na própria sala de aula ele não tem. Quantas vezes a gente propõe uma discussão em sala de aula e tem gente que começa a discutir o que não está em pauta, tem gente que começa a ter uma reação meio exacerbada com a opinião do outro, tem gente que não acrescenta nada, rodia e fala a mesma coisa. Então, quer dizer, esses parâmetros, inclusive, são interessantes para a gente usar até na sala presencial, mas aqui eu achei que seria pertinente usá-los no fórum. Bem, é isto. Nós já vimos lá a nossa disciplina. Então, gente, esse é o meu jeito. Eu acho que agora eu quero saber qual que é o seu, né? Esse é o meu jeito. Mas o seu é o que você vai criar. Eu fiz questão de falar o processo que eu sigo. É um processo que é meu, é do jeito que eu faço, e não tem nenhuma receita de bolo para alguém chegar e falar, faça assim, 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 que sai desse jeito. Não é receita, tá bom? Então fica aí o meu convite. Eu depois quero saber como é que é o seu jeito. Vamos partilhar. Quem sabe ao longo desse semestre todo a gente não faz encontros como esse para o colega partilhar o que tem feito, como fez. Porque eu acho que é assim, ó. Eu estou aprendendo com a Alexia, estou aprendendo com a Vanessa, estou aprendendo com o fulano. Gente, eu nunca aprendi tanto nesses últimos tempos. Está sendo desafiador.
Alex, você que ia mediar, vê que tem. Não, a Beth está querendo falar, Beth, fica à vontade. Isso, vou ligar o microfone, gente, tá? Já estamos te ouvindo, Beth. Tá ouvindo? Legal. Então, pode falar. Eu vou pensar o meu, se eu ficar melhor. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que você colocou vários links para os seus textos, certo? Só que no curso de História da Educação, eu tenho uma sequência, tá? Que eu começo lá na Antiguidade Grega, tá? E eu vou até o século XIX, que é a ementa da História da Educação 1. Então, eu não tenho vários textos. O que a gente faz na História da Educação? Ou você trabalha com Cambi, tá? Ou com Manacorda, porque tem especificidades, né? Eu não tenho... Ou eu tenho textos muito profundos, aí que eu vou funilando, Platão, aí eu acho textos na área da filosofia, tá? Sobre Platão, mas não é a função da pedagogia fazer isso, nem da história da educação. A questão que eu tô com muita dúvida. Por exemplo, eu gosto muito desse texto aqui, tá? Do livro do Clément Gautier e do Tardif, e também dos outros, né? Porque o Manacorda, os alunos acham muito difícil, tá? Então eu falei assim, como que eu vou dar o Manacorda aqui online, sabe? O Cambi também, eles acham muito difícil. Uma pergunta que eu poderia fazer, se eu escanear o texto, tá, dos capítulos, eu posso pôr no Moodle? Não, Beth, você não pode. E como que eu vou fazer, gente? É uma obra que tem direitos autorais e você pode estar causando uma boa encrenca para você. Você lembra que até para xerocar já há uma lei, né, que determina um percentual só da obra para xerocar. Então, assim, essa é uma grande dificuldade. Eu sugiro, Beth, não sei se vai te ajudar, o curso à distância, ele tem produzido, e como é alguma coisa, essa coisa linda que está passando aqui é meu filho, viu? Acontece essas coisas também aqui. O curso à distância, ele tem essa disciplina, e tem os guias da disciplina. Já tem o texto da disciplina produzido pelo Carlos, tem um texto do Carlos, eu acho que tem outra pessoa, a Raquel Dicini, tem textos dos colegas para esta disciplina, porque você sabe que o presencial é o espelhado do à distância, ou a distância é o espelho do presencial. Então, nós temos História da Educação 1, 2, 3 e 4, porque como o curso é semestral, o que era 1 e 2 virou 3 e 4. Nós não temos História da Educação para licenciatura, mas para pedagogia tem. Então, você pode fazer contato com a Marilene, que é a coordenadora do curso, para que ela te dê acesso a esses guias escritos pelos colegas, porque como ele quando você é autor na UAB, você cede direitos autorais, então você pode usar os textos da UAB, creio que sim. Até onde eu sei, creio que sim. Não. Mas escanear a obra de jeito nenhum. Mas, por exemplo, um dos textos, quando eu vou trabalhar a questão da modernidade, é do Arrière. Uhum. E você abre, ele tem PDF sobre ótimo. a origem da infância. Ele tem PDF na rede. Tá? Eu não sei quem colocou isso. Se é um PDF legal, tudo bem, você pode encaminhar para esse PDF. Se não é um PDF que possa justificar, porque tem muita gente que pega e põe, né? Pega e põe no blog, não sei aonde.
Agora, se não é, eu recomendo, então, se é indispensável a leitura, que você explique isso para os alunos. Olha, gente, tem o livro abundantemente, um PDF, basta você clicar, usar qualquer buscador, né? Qualquer buscador aí que você vai achar. Eu não posso colocar aqui dentro do ambiente, mas vou orientando. Então, você vai orientando os alunos, caso alguém fale, não achei. Você está entendendo? Porque é comprometedor você mandar um link para um PDF que não tenha legalidade. Dessa maneira, você está distribuindo aquilo. Por exemplo, no meu curso presencial, tá? Meus alunos, o que eles faziam? Porque eu punha tudo na Xerox, tá? Os textos. Aí, a maioria não xerocava, tá? Eles pegavam, escaneavam e mandavam um para o outro. E aí eu vou fazer isso entre eles, o problema deles. Eles começaram a fazer, e aí eu pedi para eles me mandarem as cópias, tá? Eu tenho as cópias. Né? Eu até brincava, eu falava assim, eu não sei fazer isso, tá? Então, eles me mandaram. Porque nenhum capítulo você pode utilizar, gente, desses textos do Monacorda, do Cambi e do Tardif. Eu não estou bem inteirada, Beth, da proporção. Teve uma live aí que eu quis acompanhar, mas não dei conta, na Provifora, eu acho, sobre direitos autorais. Minto, não foi, acho que não foi no blog da Georgetânia. Lá deve ter alguma informação a respeito. Tem uma proporçãozinha que você pode considerar como se fosse xerox, mas olha, sinceramente, não recomendo não. Não recomendo não, viu? É um risco desnecessário. É por isso que duas coisas são boas, tem uma coisa ótima e uma coisa péssima. Uma coisa péssima é que a gente pesquisa muito para fazer curso à distância, muito, por causa disso, porque você tem que arrumar vídeo, você tem que arrumar texto, é muito tempo sentado no computador procurando coisa, não é fácil não. Agora, tem uma vantagem, eu percebo que muitas vezes o meu aluno no presencial me enrola, não lê, chega lá na sala sem texto, não está nem aí. Aqui ele não vai poder me enrolar não, né? Por quê? Primeiro, porque o Moodle me mostra onde foi que ele foi, que você tem um relatório de frequência do aluno, então, se o aluno nunca foi naquele link, eu sei. Se ele nunca abriu o texto, eu sei. Segundo, porque eu sempre posso ter alguma estratégia para poder, de uma certa maneira, induzir essa leitura. Então, enviar por e-mail não pode, né? Eu acho que é problemático, Beth. Mas você tem textos clássicos. Posso fazer uma observação, Aldeci? Pode, por favor, porque, gente, se alguém que está escutando aí tem mais informações, fique à vontade. Eu não sou dona da verdade, não, tá? Por favor, às vezes tem colega aí que sabe mais do que eu. Não, só para lembrar que aquela correspondência que o coordenador do jornalismo fez para a Congrade, ele pergunta sobre os direitos autorais de outrem. Então, de repente, a gente, entre aspas, vê com ele se eles tiveram esse retorno, porque é nesse contexto que a Beth está fazendo essa pergunta, né? E que a gente sabe que não é tão simples, porque, igual você falando, são detalhes que de repente a gente pensa, não, só está entre nós, mas a gente não sabe o uso disso, né? Então, Beth, talvez o momento agora seria a gente ver com os jornalistas se eles tiveram essa resposta, para ter essa resposta para toda a FACED, né? Só essa observação. Obrigada, Aldeci e Beth. Não, então agora me apavorando mais, porque... Não se apavorando. Eu falei assim, gente... E, por exemplo, agora que você estava falando que trabalha com o Comênios, né? E tem um capítulo desse livro que eu adoro dar para os alunos, que é o século XVII e o nascimento da pedagogia, que é do Gautier, sabe? E ele vai trabalhar com Comênios, sabe? Com todos esses autores na história. E eu trabalho com eles esse texto. E agora eu estou mais perdida ainda. Não fique perdida.
Se de tudo você tiver realmente muito impedida de usar esses textos impressos, saiba, dá uma olhada nesse material da pedagogia à distância, que pode ter alguma utilidade para você, é a minha sugestão imediata, tá? O caminho mais curto que eu consigo imaginar. Aí eu falo com a Maria Irene. Maria Irene. E aí ela pode te mandar os arquivos os 4 semestres de História da Educação. Eu vou passar um WhatsApp para ela, porque depois que você me falou isso, eu estou mais perdida do que tudo. Porque eu pensei... atividades, o material da Raquel de Cine é excelente, gente, muito bom. Ela usa fotos, muito legal. Tá? Deixa eu completar uma coisinha. A Raquel, eu vou trabalhar a história 1. Deixa eu só completar uma coisinha aqui, Beth. Eu coloquei aí no chat algumas dicas. Primeiro, uma é essa mesmo, que a Aldeci falou, pedir para a Maria Irene, né? Ou às vezes a Maria Irene passa o e-mail da pedagogia. Eu estou vendo que a Maria Irene está aqui, né? Às vezes ela passa o e-mail da pedagogia à distância, porque às vezes a Patrícia vai disponibilizando esse material em PDF. Uma outra alternativa, eu coloquei aí em cima um link de um repositório chamado Educaps. Lá é um sistema de busca, como se fosse o Google. Isso. E aí mas aí é específico dos cursos de educação à distância da UAB. Então, todo o material de educação à distância é de licença aberta, que a gente pode usar. Então, você entra aí, você põe o tema, pode ser que você ache materiais legais, para além dos nossos de outras universidades. Outra, gente, para ver essa questão do que a gente pode e não pode, olha, eu coloquei esse link aí da Associação Brasileira de Direitos sei lá o quê, de reprodução. Então, aí tem uma série de perguntas que tem a ver com isso que a gente estava conversando. Acho que eu até copiei uma parte que fala que pequeno trecho... não é aqui. Mas lá fala, pequeno trecho não dá para falar se é 10%, 15% da obra. Esse pequeno trecho que é possível a gente copiar sem ferir os direitos autorais, seria um trecho que não daria para o leitor a totalidade da ideia do autor. É mais ou menos o que o Google faz quando ele disponibiliza partes de obras, né? Ele disponibiliza tudo picado, para ninguém entender por completo. É aquilo que pode ser feito, tá? E a outra dica, deixa eu ver aqui, tem o site Domínio Público. Lá tem muita, por exemplo, Comênios deve ser uma obra que já está disponível de domínio público, porque é uma obra com, lógico, né? Vou falar com muito mais de 70 anos. Tanto então, ela quanto o outro, quanto Didática Magna, quanto o Papaed, a gente acha. Esse aí você pode... Esse você pode, né? Então, vou pôr aqui também o site do domínio público, esse pode ser que você ache. E a outra ideia também, é aqui. A outra ideia também, agora eu não sei, eu acho que nesse site aí só tem as obras brasileiras, mas é uma boa dica. E outra dica é assim, ó, tem um material de PDF na internet que você já achou? Então, não disponibiliza o material, mas disponibiliza o link, porque aí não é você que está reproduzindo a obra, você está oferecendo um link de alguém que reproduziu, entendeu? São estratégias, né, aí para a gente se proteger, tá? Nossa, porque ainda bem, porque eu já tinha... Eu estava pensando em utilizar esses textos, fazer... Nossa Senhora! Eu vou... Ô, Maria Irene, manda para a gente, então, autorização para a gente utilizar os textos a autorização, ela já existe. Todo autor que escreve para EAD, ele já faz, então a autorização já existe. A Maria Irene precisa encaminhar uma maneira de ter acesso ao material, né? Eu não sei como é que seria. Agora, tem uma outra pergunta, peraí, a Yara Guimarães perguntou, você faz atividades avaliativas valendo nota toda semana, Aldeci? É a pergunta da Yara. Yara, não, eu não estou pensando nisso, não. É muito dentro da lógica daquilo que eu falei com relação às etapas, né? Por exemplo, a primeira unidade,
eu estou pensando em fazer na terceira semana. Na terceira semana, eu estou pensando em fazer uma atividade síncrona, chamando um professor da educação básica para falar. Então, todo o trabalho do aluno de preparar essa entrevista, porque eu vou usar as perguntas deles. Então, por exemplo, isso aí eu estou querendo avaliar. O fato dele ter formulado as questões e depois uma pequena síntese do que ele achou da entrevista, do que ele entendeu, do que ele aprendeu. Então, assim, depende muito da atividade. Basicamente, eu acho que eu estou com 3 ou 4 atividades previstas para valer nota. Mas se você quiser fragmentar, você pode, não tem problema. Depende muito da lógica com que você estruturou as suas atividades no Moodle. Não tem que ter, nem tem que não ter, né? Tem que seguir uma certa coerência com aquilo que você está propondo. Eu penso assim. Não sei se Agora, também queria acrescentar uma coisa, Aldeci. Aqui tem uma outra... Agora, só uma coisa, Alexia. A gente precisa, sim, pensar na nota, porque lá no final o sistema da UF vai pedir uma nota. Isso. Infelizmente ou infelizmente, a gente tem que ter, em algum momento, uma atribuição de nota em algum lugar. Que pode ser uma coisa formal, por exemplo, o curso de pedagogia à distância está tendo prova online, prova mesmo, com múltipla escolha, questão aberta, essas coisas. O Moodle pode fazer isso? Pode. Então, a outra coisa que eu queria dizer é que quando no ensino remoto, nós vamos ter que arrumar um jeito de averiguar a frequência, né? Não dá para a gente averiguar a frequência como a gente faz no presencial, que é fazendo chamada no dia da aula. Ah, mas eu vou fazer isso porque quem estiver presente na atividade síncrona. Eu acho isso extremamente complicado, claro que vai depender de uma combinação de professor com turma, mas por tudo que a gente discutiu sobre problemas de conexão, ambiente da casa, que num determinado dia pode impedir, né, que o aluno se conecte, às vezes ele tem que compartilhar ali o computador dele, a internet dele para o filho dele fazer, né, ou para o irmão dele fazer uma atividade também online na escola. Então, é muito difícil a gente exigir que o aluno esteja nas atividades síncronas, né, e isso se transformar em falta, né? Bom, eu acho complicado. Claro que isso vai depender, como a Aldeci até como colocou aí, dos combinados, né, entre professor e alunos. Mas uma maneira, as atividades realizadas toda semana no Moodle, mesmo elas não valendo nota, elas são muito importantes porque aí sim, por meio delas, você pode computar a frequência. Por quê? Porque você, até lá no guia ensina isso, você entra no relatório completo de cada aluno e você vê o que o aluno visualizou, o que ele não visualizou, o que ele, nas partes que ele tinha que escrever, o que ele escreveu, o que ele não escreveu, e isso pode sim ser uma maneira de computar a frequência e a assiduidade. Então, assim, são questões que cada um de nós vamos ter que combinar com a nossa turma, né? Mas, assim, o que a gente faz, né? O que a gente faz no EAD, não significa que vamos fazer no remoto, porque são coisas diferentes, mas eu acho que é interessante, é computar a frequência por número pelas atividades que os alunos fizeram. Uhum. Isso é que viraria a frequência dele. Então, não precisa nem dar nota nessas atividades, mas sim deixar claro que a realização delas é que vai gerar frequência naquela semana, né? E não, só para vocês terem uma noção, o curso de inglês, letras, né? Ele já é um curso que tem 20% das atividades do currículo presencial à distância. E é assim que eles computam a frequência dos alunos, tá? Pelas atividades realizadas ao longo da semana, tá? Então, é isso. Assim. Então, assim, a atividade não necessariamente tem que valer nota, mas ela pode sim valer para computar a frequência. São coisas que têm que estar muito claras nos combinados iniciais, né? E eu tenho eu tenho atribuído frequência à presença síncrona, porque eu só tenho 9 encontros de 1 hora. Então, no universo de uma carga horária de 60 horas, só 9 são de atividades síncronas. E o aluno ainda tem a possibilidade de repor, como eu já escrevi lá, né,
naqueles combinados. Então, o aluno que faltar, ele ainda pode repor e ele não vai ser prejudicado por não estar na atividade síncrona. Valéria quer fazer uma observação. Vai lá, Valéria. Eu já fiz a observação, Alex, foi aquela de lembrar do jornalismo, tá? Lembrou? Nossa, não, você falou aqui? Ah, também estou fazendo essa coisa mesmo. Ela falou. Não, é porque passou o tempo, é porque estava falando dos direitos autorais. Eu lembrei da correspondência que o jornalismo fez para a Prograde, solicitando essas. Então, para a gente agregar informações, para nos respaldar, então, juntar esforços. Foi nesse sentido. Perfeito. Ai, Valéria, porque eu até ouvi você falando, mas eu estava procurando os links aqui, lendo a questão dos direitos autorais, aí eu ouvi em segundo nível, assim, não guardei na memória. Valeu. Não, tudo bem. Estamos aqui junto. Obrigada, querida. Então, assim, algumas questões, Aldeci, que Cairo, que até já precisou sair para a reunião do núcleo de estágio, né? Porque, como você viu lá também, para a educação à distância, liberaram os estágios online aqui na UFO, né? Então, é mais um desafio aí para quem trabalha com estágio da conta. E como diz a Maria Irene, jogaram tudo nas costas de cada NDE, de cada colegiado, como sempre, né? Então, assim, o Cairo foi fazendo perguntas sobre mais operacionais, assim, se ele consegue fazer uma atividade síncrona direto pelo Moodle. Aí eu falei para ele que pelo Moodle a única coisa que dá para fazer é o chat, que é só por escrito, né? Mas ele pode jogar lá o link da sala de aula dele, da RNP e combinar um horário, né? Eu acho que foram basicamente essas coisas. E do Jitsi também, né? Pelo Moodle você pode acessar o Jitsi, mas dentro do é só mesmo o chat. Agora, o chat do Moodle é muito complicado e lento, né? O chat o chat é um recurso assim dos anos 90, né? Extremamente complicado de usar, é meio loucura, não né? Vale a pena. Ainda mais se a gente tiver uma turma com uns 20, meu Jesus, o que é aquilo? Chat com 20 é pedir para morrer. Mas então, as dúvidas são essas, Aldeci. Eu acho que, gente, eu acho que eu não achei mais nenhuma dúvida aqui no chat. Se alguém tiver. Mas, Aldeci, assim, eu mesma já notei um monte de coisa aqui para eu fazer no meu planejamento, que assim, né, gente? Eu até agora não fiz o meu também. Então, foram ótimas as ideias. Eu já notei um monte de coisa aqui para fazer. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, e depois, né, gente, a gente vai disponibilizar a gravação dessa atividade aqui. A RNP demora um pouquinho para nos passar o link de onde ficou gravado. Mas assim que ela passar, a Aldeci faz o download na máquina dela, Aldeci, e nós vamos ter que criar um canal no YouTube. Olha lá, eu fico falando para não usar esses canais privados, mas algumas coisas nós vamos ter que usar. Mas aí a gente coloca privado mesmo, né? Porque vai ficar grande, não vai caber em nenhum repositório da UFO, mas aí a gente coloca num canal privado, só acessa quem tem o link, né? Não acessa qualquer pessoa, não é? Não fica disponível para todo mundo, igual outras coisas do YouTube, né? Mas aí a gente faz isso, deve ser daqui uns 2 dias. E até, gente, olha, poder gravar nossas aulas por aqui, desse jeito automático que a gente está fazendo, até pode. Mas aí tem que pedir uma autorização para o Otaviano. Quem quiser, me fala que eu converso com ele. A questão é, quem fizer essa opção vai ter que ter o compromisso de a RNP disponibilizou o link da gravação, imediatamente fazer o download no seu computador e apagar da RNP. Por quê? Porque a RNP não tem memória suficiente. Se a gente deixa o material lá, a gente vai impedir que outros profissionais, né, outros colegas de outras universidades do Brasil, porque a RNP atende a todos, tá? Consigam gravar a aula. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência para pedir essa gravação, sabendo que a gente tem que fazer o download e apagar da RNP para liberar a memória para novas gravações, tá? Então, aí são questões que a gente vai conversando também, tá? Bom, é isso. No mais, gente, quero agradecer, muito obrigada pela paciência de me ouvir.
Quero muito receber, assim, outras indicações, porque esse é o meu olhar, é um jeito só, né? E eu penso que se a gente se ajudar, eu vou sair, né, melhorada, vou sair diferente. E eu peço a vocês também que compartilhem, né? Se tem alguma coisa que você percebeu, não, podia ser de outro jeito, me passa um e-mail, me faz uma ligação, eu estou a um clique, né? É um clique de distância, tá bom? A Muito Valéria deu bem. uma ideia legal. Nós estamos em 11, então cabe todo mundo. Vamos todo mundo entrar com a câmera, que aí eu faço um print, aí a gente joga lá na Faced. É uma boa. Aí eu vou minimizar aqui. Então todo mundo entra aí que eu faço um print para mandar lá para Faced. Vamos lá. Passou perfume. Ai, ai. Descabelando o cabelo. Descabelado. A Yara entrou. A Yara, cada dia tem um cenário atrás dela. Cada dia que eu faço uma atividade online com a Yara, ela está num ambiente diferente da casa dela. Que inveja! Ô, Alexia, o meu marido está no escritório. E eu, bem, cada dia eu estou num canto da casa. Ela foi desalojada, coitada. Deixa eu ver aqui. A Beth entrou, Barará, a Fernanda entrou, Yara, Maria Célia entrou, tá aí. A Marirene vai entrar. Não, tá descabelada, Marirene? A Olenir tá só ouvindo, também não vai entrar. A gente tem que discutir questão de gênero na ocupação do espaço familiar, né, Yara? Priscila, entra aí para a gente te conhecer. A Priscila é professora da Faced que entrou esse ano, né? Depois da pandemia. Então, poucas pessoas tiveram chance de conhecê-la. Quer entrar, não, Priscila? Eu mesma conheço Priscila. Ô, Priscila. E a Valéria agora tem uma xará na Faced, né, Valéria? Que também ela estava aqui, mas também precisou ir para a reunião do Nesp. Não sei então, se... aí eu pedi para o Paulo colocar o meu nome certinho lá nos documentos, porque alguém vai pensar que eu vou dar Libras, eu não sei, né, assim, educação especial, e aí, para Valéria, né? Vocês sabem que tem cinco Valérias Rezende, né? Uma de Tuitaba, uma da biblioteca, duas da prefeitura, então... E uma da UFMG. Às vezes eu recebo e-mails, assim, comprometedores, gente. Eu já peguei cada e-mail, juro. Aí eu tenho que devolver, falar, não sou eu. Então, eu falei, Paulo, coloca Lacerda de Rezende aí, por favor, porque... Bem que o meu nome é diferente, tá vendo? Por isso que eu sempre amei meu nome diferente. Graças a Deus. Chegou uma vez um documento, a mulher falou, você não vai dar a devolutiva do parecer? Eu falei, mas parecer disso, eu nem passo perto dessa loja aí, cara. Ó, gente, vamos bater foto nossa mesmo, só porque às vezes o outro pessoal já saiu ou não tá, eu não sei. Então vamos lá, vou fazer um print aqui, tá? Tarará, deixa eu ver. Bom, façam caras bonitinhas, eu vou falar 1, 2 e já. Pronto, gente. Prontinho. Depois eu disponibilizo lá, tá bom? Grata a Odessi e a Alexia, viu, meninas? Obrigada mesmo. Então tá, gente. Missão cumprida. Um beijão. Tchau. Odessi, eu queria ter tido uma professora de didática, sim. Ah. Ai, ai. Nossa, queria ter tido, viu? Um beijo, viu, meninas? Muito obrigada. Foi bom demais. Beijão, tchau. Cadê aqui? Deixa eu fazer aqui.